Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir de hoje profeta Zacarias capítulo 1, palavras de Deus para nós. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo respondeu: eu lhes mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que estava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Glória a Deus. Zacarias foi profeta de Deus, contemporâneo de Ageu. Também está entre os livros dos profetas menores, mas dos profetas menores é o que mais escreveu. E é o que mais escreveu sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus, depois, lógico, de Isaías, que foi o profeta que nós chamamos de messiânico, com mais volume de revelação, porque todos os profetas falaram acerca de Jesus. E olhando para Zacarias, amado, talvez poderíamos colocar um tema geral para a gente pensar nesses dias que vamos ler, meditar e nos alimentar dessa palavra. Zacarias falou sobre a restauração imediata e a restauração futura do povo de Deus. Há coisas que Deus quer restaurar em nossa vida agora, nesse tempo, hoje. E há coisas que nós só vamos experimentar em sua plenitude na vinda do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos compreender essas duas realidades, porque nós andamos de acordo com a luz que nós temos. Se você tiver luz apenas para pensar em você, você vai se tornando egoísta, uma pessoa narcisista, uma pessoa infeliz, porque você só pensa em você.
se você tiver mais luz de Deus, para você pensar um pouco mais abrangente, você vai perceber que Deus quer te usar para propósitos maiores. E se nós tivermos a luz do Evangelho de Deus brilhando de maneira forte na nossa vida, nós vamos entender a nossa vida agora, com propósito para Deus, viver uma vida que glorifique a Jesus hoje, que Deus esteja restaurando as áreas da nossa vida que precisam estar realmente no centro da vontade dEle, e teremos a visão do propósito de Deus ao nosso redor, através de nós, e o propósito maior, que é a vinda de Jesus e a nossa vida eterna. Precisamos da luz do Evangelho, que faz com que a gente viva não só por hoje, mas que a gente viva percebendo que Deus quer restaurar em nós, mas também usar a nossa vida para alcançar outros, e sobretudo, a tua vida e a minha deve ser uma preparação para a eternidade com Cristo, na vinda plena do reino. Zacarias é um profeta que nos dá essa dimensão tão maravilhosa. Precisamos ter luz de Deus para viver, experimentar a restauração dele imediata, agora, na nossa vida como povo de Deus. O que ele quer fazer em nós, igreja do Senhor, nesta hora, nesse tempo, entre as nações, e o que o Senhor quer fazer em nós, nos preparando para a vinda de Jesus. E inclusive, a luz de Deus nos faz perceber que Deus quer que a gente participe do que Ele está fazendo. Não pensamos só em nós, nas áreas pessoais, individuais. Nós entendemos o que Deus quer fazer em nós, para que a gente participe da obra dEle nesta hora. E isso que a voz profética faz. Zacarias, então, é mais um dos profetas do Senhor, da antiga aliança, que fala acerca do tempo dele, mas que fala acerca do futuro messiânico, da restauração plena, que só teremos no dia da volta do nosso Senhor Jesus, o Messias. Esse é o profeta que nós vamos estar lendo nesses dias, a palavra profética através de Zacarias. Ele se apresenta no versículo 1, Zacarias capítulo 1, dizendo que a palavra do Senhor veio a ele. Ele era filho de Baraquias, que era filho de Ido. É interessante, ele tinha, além de ser profeta, ele era um sacerdote do Senhor. Lembrando os irmãos, se ele era contemporâneo de Ageu, que profetizou durante 4 meses, Zacarias então era um profeta levantado pós-exílio. Ele estava naquele contexto, você pode ver lá em Esdras, que ele trabalhou junto com Ageu, profetizando para encorajar o povo, ouvindo a voz de Deus, experimentar a restauração de Deus na fé deles, para que eles pudessem dar continuidade àquele processo de restaurar a cidade, restaurar o altar, restaurar o templo, restaurar uma vida no propósito de Deus. Amado, o que Deus quer para você e para mim é que a gente esteja sempre sendo reconciliado com a vontade dEle, restaurado. Perceba o que Ele está fazendo na nossa geração, no nosso tempo, no meio do seu povo, nesta hora. E aí, ele diz aí que ele era neto também de um homem de Deus, né? Filho de Ido. Baraquias era o seu pai, Ido era o seu avô. E é interessante o significado de Ido, tem a ver com esse tempo da oportunidade de Deus. E é importante a gente entender isso. Zacarias foi um profeta que discerniu o tempo dele, o que Deus estava falando para a sua geração, e nós precisamos ouvir a voz profética. Ele começa dizendo que a palavra do Senhor veio a ele, versículo 1 diz isso, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. Várias vezes ele vai falar sobre isso, ele usa essa expressão. Nós precisamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Hoje todos nós temos acesso à palavra escrita, a revelação escrita, que nós chamamos de Bíblia. Ela é a palavra de Deus para nós. Vamos nos alimentar dela, estudá-la, conhecê-la, e pelo Espírito Santo começar a sempre buscar ouvir o que Deus está falando conosco. No versículo 2, o Senhor começa a demonstrar, através da profecia, falando sobre o passado da nação. O Senhor diz: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. O versículo 2, portanto diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. Amado, quando Deus vai restaurar áreas da nossa vida, quando Deus está restaurando, Ele vai nos fazer dar uma olhada para o nosso passado e ver tanto os erros que nós já cometemos, como os erros que muitas vezes os nossos pais cometeram, e Deus nos faz olhar para lá e perceber e aprender com aquilo que nós já passamos até aqui. Então o Senhor diz, assim diz o Senhor, o versículo 2, o Senhor ficou irado com os pais de vocês. Por quê? O texto mostra, porque eles pecaram.
E agora o chamado do Senhor é: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus nos chama ao arrependimento. Toda restauração profunda, toda mudança, você e eu queremos experimentar mudança e restauração de Deus, precisa começar com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de estarmos atrasando a obra de Deus. Nós precisamos nos arrepender de estarmos muitas vezes distraídos diante da palavra de Deus. Zacarias capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Percebam que a mesma expressão que Ageu usa tanto, Zacarias também usa: o Senhor dos exércitos. Ou seja, em meio a todas as batalhas espirituais, em meio a todos os conflitos geopolíticos, em meio a todas as crises das nações, quem está no trono é o Senhor dos exércitos. Ele é que tem todo o poder. E ele está dizendo: convertam-se dos seus maus caminhos. Percebam no versículo 4: convertam-se das suas obras más. O Senhor está dizendo aqui que ele falou isso com os pais deles. Versículo 5: os pais de vocês onde estão? E os profetas, eles ainda estão vivos? O Senhor está lembrando para Israel, no tempo aí da restauração de Jerusalém, da volta deles do cativeiro, que os pais deles pecaram, trouxeram as consequências, e mesmo ouvindo os profetas, eles não deram ouvidos para se arrepender. O texto do versículo 6 diz: eles se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, ele nos tratou. Na verdade, os pais dessa geração só se arrependeram quando viram as consequências dos seus pecados. Sabe, amado, nós podemos ser mais sábios pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, e de não precisar cometer erros tão graves e ter consequências tão desastradas na nossa vida, tão devastadoras, para só assim a gente vir a se arrepender. O Senhor está dizendo aqui: se arrependam. O profeta Zacarias está falando: lembre-se do passado dos pais de vocês, quantas coisas que eles colheram e só se arrependeram depois que viram as consequências das obras más e o juízo que Deus disse que traria, e Deus trouxe. Deus não falou através do profeta Jeremias: arrependam-se, porque senão o Senhor vai levá-los para o cativeiro babilônico. Eles ouviram isso e não se arrependeram e foram para o cativeiro babilônico. E Deus é misericordioso, gracioso, mas eles sofreram horrores ali. A partir do versículo 7, começa uma série de visões que Deus foi dando ao profeta Zacarias. Deus fala de várias maneiras na Bíblia, e uma delas que ele falava com os profetas era através de algumas visões. Zacarias é um livro que fala da volta de Jesus, fala da restauração de Deus sobre o seu povo, mas é um livro também apocalíptico, é um livro escatológico, fala muito sobre o final dos tempos. E você percebe algumas comparações aí com Daniel, linguagem profética, com Apocalipse. E a primeira visão, versículo 7 até o versículo 17, é a visão de cavalos. No versículo 7 diz que ele viu ali, naquele tempo, Zacarias viu à noite, versículo 8, tive uma visão à noite, um homem montado num cavalo vermelho, e ali haviam outros cavalos, baios, brancos, e perguntei: Senhor, quem são estes? O profeta demonstra aqui, amado, que nem tudo que a gente vê, recebe, percebe, a gente vai saber interpretar. E ele demonstra a dependência dele de Deus, dizendo: Senhor, o que são esses cavalos? E um anjo responde a ele, no versículo de número 9, eu vou mostrar a vocês quem são eles. Aí o versículo 10 diz, então o homem que estava ali disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: nós já percorremos a terra, toda a terra está agora calma e tranquila. E o anjo disse: ó Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades contra as quais estáis indignados há 70 anos? Então esses cavaleiros demonstram aí esse olhar de Deus sobre toda a terra. Esses cavalos que aparecem também em Apocalipse, vermelhos, aqui fala no plural, cavalos brancos, baios, está falando aí da ação de Deus sobre toda a terra, quando a gente fala geralmente do cavalo amarelo, lá no Apocalipse, a nossa ligação é com enfermidades que vêm assolando as nações.
pelo juízo de Deus. O vermelho fala muito das guerras. Então aqui está falando do que estava acontecendo em todas as nações, em toda a terra, e esses cavalos chegam diante do anjo do Senhor. No versículo 12, o anjo do Senhor, ele diz: ó Senhor dos exércitos. Aí o anjo falando com Deus: até quando não terás compaixão de Jerusalém? Amado, ainda que o juízo venha sobre nós e tenhamos consequências às vezes graves na nossa vida, o Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós só estamos vivos e estamos agora diante dessa palavra pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Não é mérito nosso, nós não merecemos, é a graça e a misericórdia. E quando a gente reconhece essa graça e misericórdia, nós não só nos alegramos, recebemos esse perdão, mas nós também devolvemos para Deus a nossa gratidão com uma vida de obediência, de serviço, de propósito para a glória de Deus. Quando a gente reconhece essa misericórdia de Deus, o anjo diz: até quando, Senhor, não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? Amado, você e eu temos áreas na nossa vida muitas vezes que são debaixo de dor, de sofrimento e até de consequências de erros, mas Deus é um Deus que está olhando para a gente todos os dias com misericórdia e graça. Mas precisa haver esse clamor em nosso coração. Versículo 13, preste atenção, o Senhor diz: o Senhor respondeu com palavras boas, consoladoras, ao anjo que falava comigo. E esse me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião. Amado, não duvide, Deus tem grande amor pela sua vida. Deus tem grande amor pelo seu povo. Deus tem grande amor pelas nações. Grande amor. Bastaria falar que Ele nos ama, mas aqui a ênfase é para que a gente possa ser despertado. A palavra profética aqui é: tenha força, seja encorajado. Versículo 13, o Senhor trouxe palavra boa e consoladora. Deus tem palavra boa e consoladora para aqueles que se arrependem. Deus nos lembra do seu grande amor. Uma das maiores estratégias do inimigo é nos fazer duvidar do amor de Deus por nós. Até porque nós pecamos, nós erramos, e muitas vezes Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador. Ele vai tentar falar para você que Deus pode fazer na vida de todo mundo, menos na sua. Primeiro, que Deus faz pela graça, mas Deus faz também porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver participando do que Ele está fazendo. Às vezes, quando a gente está sofrendo, passa na nossa mente: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo essa dor? Por que Deus está permitindo essa dificuldade? E aí o Senhor vem e diz: olha, eu tenho palavras encorajadoras para o meu povo, eu tenho palavras de consolo, porque eu tenho grande amor por Jerusalém e Sião. Jerusalém e Sião são sinônimos, e serve de sinônimo para o povo de Deus na história. Você hoje é parte desse Israel espiritual de Deus. Existe a nação de Israel, que é um povo do qual Deus tem um relacionamento singular, mas existe o Israel de Deus, que são todos aqueles que se rendem a Jesus e creem no Evangelho. Deus tem grande amor por nós. Versículo 15 diz: com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Deus está mostrando aqui, Ele usou os impérios do tempo bíblico para disciplinar o seu povo. Deus permitiu que se levantasse a Síria, se levantasse a Babilônia, se levantasse o Império Medo-Persa e depois o Império Grego. E no Novo Testamento a gente vê o Império Romano. Deus permitiu como forma de juízo, assim como Ele revelou a Daniel, nos tempos do profeta Daniel, quando ele mostra aquela visão da grande estátua, dos grandes impérios que se levantariam. Mas aqui Deus está dizendo o seguinte: eu permiti isso, mas agora eu estou irado contra estes impérios que fizeram mal ao meu povo. Agora Deus diz: eu estou indignado, porque eles agravaram o mal. Versículo 16, portanto assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O povo de Deus sofre na história, sofre na sua caminhada, porque nós também somos cercados por vários níveis de batalha. Nós somos cercados pelo sistema mundano, ímpio, que é contrário
a palavra de Deus. Nós somos cercados por um nível de batalha espiritual, que lá em Efésios capítulo 6 diz que nós enfrentamos uma batalha contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso e hostes da maldade. Mas Deus está aqui dizendo para nós o seguinte: eu me voltei para Jerusalém com misericórdia. A palavra de Deus é: eu vou levantar o meu povo, eu vou edificar o meu povo, eles vão ser preservados nas minhas mãos, eu vou guardá-los do mal, eu vou reconstruir o meu templo. O que Deus está dizendo aqui é: se nós nos voltarmos para Ele, independente das nossas lutas, daquilo que nós de alguma forma sofremos por consequências dos nossos erros, assim como Jerusalém e Israel no tempo do profeta Zacarias, se nós nos arrependemos e voltarmos para Ele, Ele vai reconstruir a nossa vida como templo do Espírito Santo. Ele vai restaurar a nossa vida como casa de oração para todos os povos. Ele vai restaurar a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino na presença dEle. Ele vai nos restabelecer debaixo da vontade perfeita dEle, que é que nós sejamos o seu povo nesta terra. Ele está dizendo aqui: eu vou me levantar contra os inimigos do meu povo, eu vou guardar o meu povo e vou restaurar sua identidade, porque nós somos povo sacerdotal, nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Deus está aqui dizendo, amado: eu vou restaurar o meu templo. Ele vai restaurar a sua e a minha vida de oração, como casa de Deus nessa geração, para refletir a glória de Deus. Ele está dizendo: voltei-me para Jerusalém, o meu templo será reconstruído. E aí no versículo 17, o Senhor diz através de Zacarias: proclame outra vez, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A promessa de Deus aqui é: eu vou restaurar o meu propósito na vida sua como meu povo, isso de maneira momentânea nesta hora e também de maneira plena na vinda do nosso Senhor Jesus, na volta do nosso Messias. Então nós estamos hoje debaixo de uma palavra profética, que o Senhor quer restaurar a casa dele dentro de nós, o propósito, a identidade nossa nele, hoje de maneira parcial, porque nós ainda estamos neste mundo, mas toda a restauração que Deus faz nesta hora sobre o seu povo, em toda a história, é um esboço daquilo que Ele falar de maneira plena no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, aonde nós seremos totalmente restaurados para a glória dEle. Teremos um corpo novo, teremos uma nova vida, a vida na plenitude na sua eternidade. E para concluir, do versículo 18 até concluindo aí o capítulo 1, né, versículo 18 até o 20, ele tem outra visão dos chifres e dos ferreiros. Os chifres aí, os irmãos sabem, são os impérios. Daniel e Apocalipse vai nos falar sobre isso, e o texto diz que esses chifres dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ou seja, Deus permitiu em algum momento que esses inimigos tivessem uma vitória parcial sobre o povo de Deus, pela desobediência do povo de Deus. Mas agora o Senhor diz que Ele está levantando os ferreiros. Versículo de número 20, o Senhor me mostrou 4 ferreiros, e eu perguntei: o que eles vêm fazer? Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém podia levantar a cabeça, mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para espalhar. Deus vai levantar aqueles que vão ser autoridades espirituais nas suas mãos para proclamar a vitória do povo de Deus, a vitória sobre esses poderes das trevas. Em nome de Jesus, Deus vai levantar aqueles que vão guerrear as suas guerras com autoridade, com identidade restaurada, que vão prevalecer, que não vão mais andar de cabeça baixa diante do sistema e de Satanás, mas que vão andar com o coração firmado na identidade deles em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos prepare para esse tempo de meditação em Zacarias, e que seja aplicado à nossa vida hoje e, sobretudo, pensando na eternidade como a revelação completa dessa profecia. Vamos orar? Pai, nós oramos para que a Tua palavra venha encharcar o nosso coração, venha a fortalecer a nossa fé, venha renovar a nossa esperança, Pai. A luz da Tua profecia possa, ó Deus, iluminar os nossos olhos,
para enxergarmos a graça do Senhor, restaurando a nossa vida, o nosso altar de adoração, o nosso coração, a nossa identidade como filhos amados, como sacerdote, povo de Deus. E ó Deus, venha restaurar o nosso propósito, que a luz do Senhor brilhe não apenas para pensarmos em nós, mas pensarmos sempre naquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida e nos preparando todos os dias para a eternidade, para a volta do nosso Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.